chegamos então à lição de domingo dessa nona lição do segundo trimestre de 2018, tem como título O Principal Engano. Fiquem ligados, pessoal, porque nós temos aqui bastantes observações interessantes, bastante entrelinhas sobre esse tema. Primeiro nós vamos começar, sobre essa questão de que a linha fala, que Satanás tenta se mostrar que ele não existe, que daí já é um inimigo que não existe, você não precisa lutar contra ele. E aí nós vamos falar então sobre os elementos pictográficos que montam as palavras Satã e também de o bode Azazel, que tinha uma referência sobre esse inimigo, sobre o Satanás. Além disso, nós também trouxemos aqui uma fala sobre a questão de Jó, porque é falado que Satanás estava rodeando a terra. Como a gente pode interpretar isso de acordo lá com os originais hebraicos? E também é sobre a fala que Deus diz a Satanás, ele está em tuas mãos. Por que Jó estava em tuas mãos? Então, fiquem ligados nessa primeira parte aqui com os slides na fala do... Vamos lá, principal engano, lição de domingo. Vamos trabalhar um pouquinho com Jó, capítulo 1 e versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, aí no caso Benem Ha-Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio... Daí também Gan, daí Ha-Satã. Satã aqui é uma expressão que significa acusador. Então seria mais um adjetivo. Mas esse Ha aqui é que faz uma diferenciação entre o jogo de linguagem. Então eu vou criar aqui um jogo de linguagem com uma gíria que é típica do futebol para vocês entenderem. E daí a Thaís é mulher, eu não esperava isso. Então eu não sei se ela vai entender, mas vamos lá. O baixinho é o cara. De quem que eu estou falando? Lúcio, pode falar, por favor. Romário? Aí, isso. Então veja bem, esse o cara, rosto, mas dentro do jogo de linguagem, ele faz o mesmo jeito que esse hack, o acusador. Então eu utilizei o jogo de linguagem na língua portuguesa, para a gente entender mais ou menos qual seria a função desse Ra aqui. Daí Satã, acusador, inimigo, Satã, dentro do jogo de linguagem, Satanás, demônio, diabo. Essa expressão aqui, ela deriva de outras tantas expressões hebraicas, todas pejorativas. Sete, é ódio, aborrecimento, satom, ter rancor, daí o set, pecador ou rebelde, sat, e aí agora já estamos trabalhando em raízes aqui. Desviar-se, retroceder ou trair. Aqui o chat. Aí o chat aqui é interessante. O chat é passear, perambular, navegar, remar, nadar, desprezar ou desvendar. Aqui a gente já começa a criar um link para falar daquela passagem do livro de Jó que Satanás fala que ele vinha de rodear a terra. Aqui, vamos lá. Vamos trabalhar os pictográficos agora aqui do Satã, do Ha-Satã. A primeira letra é um Shin. O pictográfico do Shin seria o consumir ou destruir. Comer, eu coloquei em vermelho aqui porque a conotação mais óbvia é o destruir, o acusador, o destruidor. Aqui o Tet. Note que aqui não é um Tav. Eles optaram por colocar um Tet. E o Tet é um cesto, uma cobra ou rodear. Note aqui a cobra, rodear, mas mais uma característica que está associada ao texto dentro do pictográfico, dentro da palavra Satã. O Num, semente, peixe ou atividade ou vida. Aqui o Num, ele traz também uma conotação de retirar semente ou catar semente, vamos dizer assim. E tem uma parábola bíblica que trabalha essa noção de catar semente, uma parábola de Jesus. Nós vamos analisar isso daqui também. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Antes eu vou ter que trabalhar. Que parábola que é essa? Jesus fala na parábola das sementes. A semente era lançada na terra, só que o chão ele era duro e a semente ela não penetrava no chão. E vinham as aves e catavam a semente. Por isso aquela questão ali do catar na semente. Agora aqui, a tua mão, Jó 1:11. Mas estende a sua mão, daqui aqui temos o iad, que aqui seria um sufixo. O iad seria a mão, e aqui o sufixo de tua.
E toca-lhe em tudo o que tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui é Satã falando, incitando, vamos dizer, Yud-Heh-Vav-Heh, incitando Yahweh a tirar aquilo que ele teria dado de prosperidade para Jó. E aqui a gente tem a resposta, diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. E aqui a mesma expressão, aqui é o Yad, aqui a gente tem o prefixo e aqui o sufixo. Daí, somente contra ele não estendas a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Essa questão de tua mão aqui significa que nesse momento é que estava na sua mão, que Deus falou assim: não, toca. Não é bem isso. Por que esse estava na sua mão? No Éden, nós tivemos o conhecimento do bem e do mal. No Éden, a partir do Éden que existe esse conflito cósmico, que não é Yahweh lutando contra Satanás, porque não tem luta. Não tem luta, Deus contra Satanás. Não há como ter luta. A luta é interna, é nossa. Qual é a influência que nós vamos ouvir? Qual é a mão que vai nos tocar? É nesse sentido que há o conflito. Ele nos toca justamente para atingir a Deus em função de que Ele nos ama. Por isso que Ele nos aflige. Não tem como Ele dar uma surra, dar um soco. Então Ele nos atinge, porque nós somos vulneráveis, nós é que nos colocamos na mão dEle. Então é nesse sentido. O próximo slide, agora aqui a gente vai trabalhar com a questão dos bodes, né? Vamos lá. A gente também tomará ambos os bodes. Aqui a expressão bodes aqui é o Haseirim, né? Que no caso ele seria o sair, seria um bode ou peludo. Também existe dentro de análises históricas lá a noção de demônios naquela região, na Arábia, associado a seres peludos. Talvez uma conotação aqui com relação aos bodes. E os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre 2 bodes. Daí aqui o Haseirim, uma sorte pelo Senhor, lá Yahweh, e outra sorte pelo bode emissário. Então veja bem, nós temos um bode que é lançado à sorte, no caso para Yahweh, e outro para Azazel. Não se sabe muito bem de onde é que vem essa expressão. Inclusive, se você procurar no dicionário hebraico, ele vai dar a conotação de que seria o local onde era enviado o bode, vamos dizer assim. Ou seja, é uma explicação de dicionário que é tirada do próprio contexto. Então, em razão de não se ter muita coordenadas com relação a isso. Então, a gente trabalha a questão do pictográfico aqui para ver se a gente encontra algum tipo de evidência. Azazel, a gente tem aqui um Ain, o pictográfico seria um olho, ver ou ter uma experiência. O Zain, uma arma, arar, né, ou uma arma, ou cortar. O Aleph, poder, força, ou um líder. E aí o Lamed. Mas note que Azazel ele tem duas vezes aparece aqui o Zain, ou seja, são 2 armas. Primeiro, uma conotação white, uma experiência. Eu vou para a última letra aqui, de enviar em uma direção, no caso de enviar para o deserto, um poder com 2 armas. Então aqui a gente também já faz uma associação com o Apocalipse. Essas 2 armas poderiam se fazer uma associação com as 2 bestas, a besta que emerge no mar e a besta que emerge na terra. Ou seja, o dragão teria 2 armas e ele é um poder, só que aqui, o boi, a cabeça do boi, que é no caso do Ares. Só que ele não é propriamente um poder que une céu e terra. Ele é um poder que separa, um poder maligno, com 2 armas para fazer isso. Bem, pessoal, então vocês veem como há evidências, né, dessa figura de Satanás, de inimigo. Realmente não é só uma invenção cristã, né, de que Satanás existe. E ele tem um papel ativo. Mas, continuando agora aqui um pouco na linha da lição, que é bem interessante, né? Ela fala assim: afinal, quem buscará se proteger de um inimigo esmagador cuja existência não considera uma realidade? Ou seja, o engano que Satanás, um dos maiores enganos, ou o principal engano, que é o título aqui do dia, é que Satanás, ele quer fazer com que acreditem que ele não existe, porque daí você não precisa se defender dele. Então esse é o principal engano. Mas preste atenção nessas entrelinhas, né, Thaisa? Porque assim, além dessa questão, por que esse não ser real é o principal, é tão perigoso, assim? Porque na verdade não é só essa questão, né, de que ninguém vai se defender. Tem coisas mais envolvidas, tem entrelinhas, né, nesse engano, né? Eu costumo pensar que assim, você anular Satanás é um problema estrutural. E por que estrutural? Olha só.
Se você retirar Satanás dessa equação, você também retira o grande conflito que está existindo. Você retira isso, você acaba pensando que o pecado é algo natural, que sempre existiu. E se é um pecado natural e sempre existiu e a gente tem Deus nessa equação, porque a gente não tirou Deus, a gente só tirou Satanás. Qual que é a lógica disso? Quem que criou o pecado? Deus. Como que a gente pode aceitar isso? Que Deus que criou o pecado? Aí vem que todo o mal, todo o sofrimento, toda a miséria humana, todas as dores, tudo que a gente enfrenta, na verdade o autor é Deus. É isso que traz. E não só isso. A lei, para que você vai observar a lei se você vai estar sempre em pecado? Se não há esperança nenhuma, se o fim é sempre isso, se ele sempre vai existir. Aí é que você percebe que, em última análise, você retirar Satanás dessa equação, você também retira Deus. Você também retira a existência de Deus, porque não tem para que ter um Deus. Aí é que vem que também a criação, ela não é própria, ela é uma coisa que só uma analogia, só historinhas. É por isso que fala que o fato de você retirar Satanás é uma coisa estrutural, é o primeiro. É como se fosse uma cascata, sabe? É como se fosse um dominó. Se você empurrar o primeiro, vai anulando tudo o resto. Que interessante. Nada mais funciona. Porque foi assim. É assim que é. Essa história de pecado natural, de que sempre foi ser assim, é você anular Deus mesmo. Então, quando a gente tenta anular Satanás disso, não é só porque é um inimigo que a gente vai precisar lutar contra alguém. Não é só isso. Você anula tudo, você anula toda a Torá, você anula tudo, você anula até a existência de Deus com essa mesma ideia. Que legal, né? Realmente. Só me permita uma última, porque eu esqueci na hora dos slides. Com relação ao bode de Azazel, só para marcar, porque às vezes a gente acha que o povo sabe. No Yom Kippur, né, no dia da expiação, era que era lançada a sorte sobre esses dois bodes. E profeticamente, nós interpretamos que esse bode que era lançado ao deserto, no caso seria Satanás, e isso seria uma revelação do que ia acontecer no milênio. À volta de Jesus, os salvos vão para o céu, e Satanás ficaria aqui esse milênio, ou seja, o bode Azazel, o peludo Azazel, que foi sorteado no Azazel, ficaria aqui preso por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não teria ninguém para tentar. Num vazio. Isso, e depois Nova Jerusalém voltaria, teríamos uma outra ressurreição, Gog e Magog iriam atacar Nova Jerusalém. Seria esse milênio a simbologia desse bode, Azazel. Interessante, pessoal. Essas entrelinhas aí vale um joinha, né, Mauriston? Você está assistindo, deixa seu joinha aí, porque realmente amplia bastante, né, a linha aqui da lição. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem ligados, tem muitas entrelinhas aqui ainda na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Se você não é inscrito no canal Entre Linhas, se inscreva no canal, deixe o sininho acionado para que daí o YouTube te... Quer dizer, quando ele quer, ele te notifique que tem um vídeo novo. É que na verdade, pessoal, a gente está publicando vários dias agora. Então o YouTube às vezes não avisa de todos os dias. Então fica a dica de que na descrição de todos os vídeos do canal da semana tem os links para todos os dias daquela semana. Então, se o YouTube te informou, por exemplo, que olha, o Entre Linhas publicou o vídeo de quinta, aí você, mas cadê o vídeo de quarta? Cadê o de terça? Cadê o de segunda? É só abrir o de quinta, lá na descrição você vai ter daí os links para toda a semana, ok? Porque a gente não sabe o que o YouTube faz, que de vez em quando ele manda a notificação, de vez em quando ele não manda. Então a gente está tentando publicar o vídeo inteiro, com todos os dias, de quase 2 horas. Né? E depois a gente publica então os dos dias quebrados aí para o YouTube tentar notificar você, beleza? Então se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, deixe seu joinha se você está gostando do nosso conteúdo, isso ajuda bastante o canal na divulgação, no YouTube é quase que evangelístico esse joinha, porque daí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e para toda a sua rede e sugere esse vídeo para os seus amigos mais próximos, então o joinha é importante, tá, pessoal? E também comente aí na medida do possível, da disponibilidade do seu tempo. Então nos vemos no próximo assunto da lição de segunda-feira.